A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 23 e versículo de número 39, que diz assim: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, quando a gente lê uma palavra como essa, realmente a gente até se emociona, porque o amor de Jesus, não é verdade? Jesus, ele não olha para nós como os homens olham. Imagine se Jesus olhasse para esse homem aqui, para esse rapaz que estava ali com uma sentença que ele mesmo disse que ele era digno de estar passando pelo que ele estava passando. Ele era um malfeitor, mas ele pediu para que Jesus, aleluia, lembrasse dele. Oh, daramanda cantarasto na baia. Lembra-te de mim. E às vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa história e pensamos: como é que Jesus, aleluia, pode amar uma pessoa como eu, né? Tão falho, tão imperfeito? Aqui está a resposta. Jesus é o amor, irmãos. Ele nos ama. A quem nos despreze, a quem olhe para nós e diga: não sei como é que Deus escolheu uma pessoa dessa. Eu não sei como é que Jesus salvou uma pessoa dessa. Mas Jesus não. Você pode estar sendo rejeitado e canta ramandarai. Risdei lamanto cantarasto. Você pode estar sendo rejeitado por muitos. Muitos podem estar lhe olhando, desprezando você, virando o rosto para não olhar para a sua situação. Muitos podem, aleluia, passar quilômetros de distância porque não querem chegar perto de você. Mas Jesus não faz isso. Declare comigo: o meu Jesus se importa comigo nos mínimos detalhes. O meu Jesus se importa comigo nos mínimos detalhes. Irmãos, quando a gente lê uma palavra dessa, a gente observa o amor de Jesus pelas almas. Não, Jesus não olha como os homens. Jesus não olha como os fariseus, aramandarai, como aqueles que são, aleluia, religiosos, mas não têm amor. Tem horas que parece que alguns religiosos pulam algumas páginas da Bíblia, não é verdade, irmãos? Algumas coisas que não convêm a eles não querem ler. Porque lendo, irmãos, uma palavra dessa, eu consigo observar que Jesus não faz acepção de pessoas, que Jesus não olha para ti, não olha para mim, não olha para a humanidade como para o nosso passado, pelo que a gente fez, mas ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Aí tem irmãos querendo ser o melhor que o outro, dizendo: mas o passado dele é mais podre que o meu, o passado dela é mais podre que o meu, mas ele já fez isso, mas ela já fez aquilo. E o Senhor está dizendo: ei, ninguém é melhor que ninguém não, minha filha. Ninguém é melhor que ninguém não, meu filho. Esse homem aqui estava sobre uma sentença de morte porque ele merecia, ele mesmo disse. Quando o outro malfeitor, porque tinha dois, né? Um que começou a falar: salva-te a ti mesmo, salva a gente também. Um que começou a questionar, que começou a falar, a murmurar. E o outro que defendeu, que disse: oh, parou, vamos parar. Porque a gente merece estar aqui, mas ele não merece, Ramandarai. A gente está colhendo o que plantou, Risdei. Mas ele não fez nada para estar aqui. Dei lamanturi andarai. Ricanda lamando cantarasto. Esse homem aqui, ele teve a certeza e a convicção de que Jesus era santo. Que Jesus não fez nada para estar ali, irmãos. E naquele momento ele se arrepende, ele pede: lembra-te de mim, deira mandarai. Irmãos, tem gente que Deus ama tanto que nem que seja no último momento ele salva. Tem gente que Deus tem uma obra tão grande que nem que seja no último momento ele salva. Eu me lembro do meu avô. Aconteceu isso comigo. Eu tenho uma experiência. Eu me lembro que eu estava em casa e o Espírito Santo falou comigo: vai na casa do teu avô. Aí eu chamei minha mãe e meu esposo, peguei as crianças e a gente foi na casa do meu avô. Chegando lá, Deus disse pra mim assim: diz pra ele que é pra ele me aceitar. Diz pra ele que eu tenho uma obra com ele. Diz pra ele que eu amo ele. Aí eu comecei a falar, né, tudo que Jesus mandou. E eu falei: vô, eu posso fazer uma oração pelo Senhor? Ele disse: pode.
E ele estava bem, irmãos, de saúde, ele não estava sentindo nada. Aí eu disse, posso fazer uma oração pelo senhor? Ele disse, pode. E aí eu perguntei, o senhor crê em Jesus? Ele disse, creio, minha filha. Inclusive, meu pai era crente. Ele falou assim. E eu não sabia que o meu bisavô era cristão. Ele disse, meu pai era crente. Meu pai levava a gente pro negócio das igrejas, o negócio que tinha, ele levava. E eu não sabia, irmãos, porque eu não cheguei a conhecer o meu bisavô. Nem o meu pai sabia disso. Meu pai veio saber depois. E aí, quando ele começou a falar isso, irmãos, eu comecei a ficar impactado. Eu disse, meu Deus, são os frutos das orações do meu bisavô que estão surtindo efeito e o Senhor está querendo salvar o meu avô. Porque meu avô nunca tinha contado sobre isso para mim, irmãos. Ele nunca tinha falado sobre isso. E aí eu orei, perguntei para ele se ele cria só em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Se ele não cria em outras coisas, ele disse que não, só cria em Jesus, cria em Deus, no Espírito Santo. Eu falei, pronto, vô. Eu vou orar pelo Senhor. Mas eu não vou dizer pro Senhor aceitar Jesus agora. Porque o Senhor vai aceitar só para me agradar. O Senhor vai dizer que quer, ou vai dizer que não quer, mas o Senhor pode aceitar só para me agradar. Então, eu vou deixar aqui uma palavra e vou dizer pro Senhor. Quando o Senhor sentir qualquer coisa, o Senhor vai lembrar disso aqui que eu tô dizendo pro Senhor. Quando o Senhor sentir qualquer coisa, o Senhor vai dizer, Jesus, me perdoe pelos meus pecados e eu te aceito. Me perdoe, Jesus. O Senhor vai lembrar disso que eu tô falando pro Senhor. Meu esposo e minha mãe é testemunho do que eu tô dizendo. Fui pra casa. Naquele dia foi um dia de grande angústia pra mim, irmãos. Uma angústia que parecia que não ia passar. Passaram-se o tempo, isso foi, se eu não me engano, em fevereiro. Quando foi, mais ou menos, foi setembro ou foi outubro, meu avô teve um AVC e vários problemas. E ele caiu. E ele caiu no banheiro da casa dele. E ele morava sozinho na época. E ele foi encontrado, quando minha tia já encontrou ele já estava ali há tempo. No caso, ele tinha chegado da roça dele, tinha entrado dentro de casa, tinha passado mal, só que como ele morava sozinho, minha tia foi lá no outro dia de manhã e encontrou ele caído. Ele chegou da roça e caiu logo. Passou mal dentro do banheiro. Só que, irmãos, ele ficou acho que umas 12 horas. Foi uma noite inteira ele ficou dentro do banheiro. Só que ninguém sabia, minha tia foi lá pela manhã. Quando chegou lá, não encontrou, chamou, ele não abriu. Aí alguém pulou o muro e encontrou ele já caído. Mas ele ainda estava com vida. Irmãos, ele ficou a noite inteira lutando. O Senhor, Deus mesmo, que deu vida para ele. Ele estava caído, não tinha mais força para nada. Mas estava vivo. Aí levaram ele para o hospital, ele ficou dias no hospital. E eu fiquei inquieta, falei, pai, o senhor vai lá. E o senhor, como os filhos estavam indo ficar com ele, eu disse, pai, o senhor vai lá, o senhor vai falar pro meu avô. Perguntar ele se ele aceita Jesus, perguntar ele se ele lembra do que eu falei pra ele. O senhor vai fazer um apelo pra ele, meu pai fez. Só que o meu avô estava desacordado. E meu pai chegou em casa e disse pra mim, eu fiz o apelo, minha filha, mas eu não sei se ele aceitou porque ele estava desacordado. Eu falei, mas pai, mas ele está ouvindo o Senhor. E aí meu pai ficou nessa dúvida, será que ele aceitou, será que ele não aceitou? Resumindo, meu avô acordou. Meu avô abriu os olhos. Meu avô Ramandará Cantarabá e começou a falar. Risteila Mandarai. Falava com dificuldade, mas falava o nome do meu pai. E conhecia e reconhecia o meu pai. E mesmo ele falando com dificuldade, irmãos. Quando ele acordou, que abriu os olhos, meu pai foi lá e disse, pai. Falou com ele, pai, o senhor lembra que Débora teve lá na casa do senhor? E que ela falou isso, as lágrimas começaram a descer. E ele começou a balançar a cabeça e se emocionar muito, querendo dizer que sim, que ele lembrava do que eu tinha dito. E ele fez, pai, o senhor aceita Jesus? E meu avô balançou a cabeça que sim. Que sim. Ele tentava falar, mas ele só conseguia falar, irmãos, um pouco embolado o nome de painho. E falava algumas poucas palavras, mas ele disse que aceitava Jesus. E logo após isso, irmãos, passou alguns dias, ele faleceu. O Senhor o levou, mas deu a oportunidade dele ser salvo. E eu não sei por quem você tem orado, mas o Senhor está dizendo, nem que seja no último momento eu posso salvar. Irmãos, a gente fica emocionado porque a gente quer perto. Mas quando a gente entende que a pessoa foi salva, que a pessoa está com Cristo, a gente consegue ter paz. A saudade bate, mas a gente lembra que a pessoa está com Cristo. Porque eu tenho certeza que se o Senhor curasse ele e trouxesse ele de volta, ele poderia não se firmar. Eu tenho certeza que ele não se firmaria. Foi tanto que Deus preparou e levou. É como esse ladrão aqui que estava na cruz. A mesma coisa, ele foi salvo e morreu. Ele foi para o paraíso com Jesus. E Jesus está dizendo para você, ainda tem jeito. Para algumas pessoas que você tem orado. E não deixe ninguém nunca lhe desprezar e dizer que você não tem valor, porque você tem.
Declare comigo: eu tenho um valor porque Jesus me comprou a preço de sangue. Eu tenho valor, pois Jesus me comprou a preço de sangue. Irmãos, quando eu olho para essa experiência que eu tive com meu avô, eu fico muito emocionada e eu vejo Deus nos detalhes agindo. Como Deus, ele ama uma alma e como Deus não despreza uma oração. Porque eu tenho certeza que o meu bisavô orava muito pelo meu avô. Era filho dele, irmãos. Ele ensinou o caminho, meu avô não ficou, mas ele ensinou. E ali Deus prontamente salvou meu avô. Então eu louvo ao Senhor, irmãos. Louvo a Deus. Porque Deus, ele não olha para nós com um olhar crítico. Meu avô fumava. Meu avô era bravo. Meu avô era brigão, irmãos. Era. Com as pessoas de fora, com a gente não. Com a gente ele era muito amoroso. Eu tenho muitas lembranças boas dele. Mas com as pessoas de fora ele era muito arengueiro. Ele era muito brigão, briguento, grosso. Era. Mas com a gente não. Ele deixou para mim muitas lembranças maravilhosas. E eu acho mais lindo, irmãos, o que eu mais assim me emociono é saber que ele está na glória. E que o Senhor, pela misericórdia, me usou como instrumento. E o Senhor está dizendo para você: eu não abro mão de você, deixa eu te usar como instrumento. Muitos podem lhe desprezar, mas o Senhor lhe usa como instrumento para salvar as pessoas da sua família, para trazer libertação para pessoas da sua casa. O Senhor está dizendo: eu conto contigo. Esse homem aqui, ele foi para a glória. E o Senhor Jesus está dizendo: muitos podem lhe desprezar, mas o seu lugar está lá. O seu nome está escrito no livro da vida. Isso que importa. Deixa quem quiser lhe desprezar, irmãos. Quem está lhe desprezando é falho, imperfeito e pecador como você. Quem está lhe desprezando, aleluia, é ser humano como você. Quem não pode lhe desprezar é Jesus. Declare comigo. Quem não pode me desprezar é Jesus. Quem não pode me desprezar é Jesus. Tem horas que a gente precisa lembrar disso, irmãos. Que é Jesus que não pode nos desprezar. Aí é que a gente pode ficar entristecido se Jesus disser que está repreendido, que nos desprezou, aí sim. Mas se Jesus não nos desprezou e o ser humano está nos desprezando, pois a gente não deve nem se preocupar com isso. Deixa cada um, irmãos. Eles são seres humanos como nós. Somos falhos, imperfeitos. Todos estamos aqui no mesmo mundo, na mesma terra, buscando a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém é melhor que ninguém. O seu passado não é mais limpo do que o de ninguém. O passado de ninguém não é mais sujo do que o seu. Não. Nós somos todos falhos. Estamos aqui buscando. O Senhor não olha para o nosso passado, porque se Ele olhasse, Ele não salvava esse malfeitor. Ele não salvava este homem no último momento. Mas como Jesus não vê como os homens veem, Ele olhou e disse: vou salvar. Daqui a pouco você vai estar comigo no paraíso. Porque o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. E o Jesus que salvou este homem vai salvar você, vai me salvar, vai salvar a nossa casa, vai salvar a nossa família, vai salvar aqueles que a gente tem orado. Em nome de Jesus. Declare comigo: o meu Jesus é o meu amigo. E é isso que importa. O meu Jesus é o meu amigo. E é isso que importa. Quando Jesus é o teu amigo, você não se importa com as críticas, porque Ele te amou primeiro. Jesus lhe amou primeiro e é isso que importa. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por você, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, coloque aqui nos comentários que vamos orar por sua vida, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer por esta palavra, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não olha para nós com um olhar de desprezo, Ramandarai, como os seres humanos olham, meu Pai. O Senhor não olha para nós com um olhar de condenação, meu Deus, mas o Senhor olha para nós com um olhar de amor, de misericórdia, meu Deus. Obrigada pela tua graça, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia, porque se não fosse a tua misericórdia, a gente não suportaria. Se não fosse a tua misericórdia, a gente não estava de pé. Se não fosse a tua misericórdia, meu Senhor, eu não sei o que seria de nós, porque somos dependentes, Pai, da tua graça, da tua misericórdia. Nós dependemos, Senhor, de ti. Oh, Senhor, vai agindo, meu Deus amado, tendo misericórdia, vai trabalhando mais e mais ao nosso favor, vai, meu Deus amado, mostrando, meu Deus amado, para aqueles que nos cercam, para aqueles que tentam nos paralisar, que o Senhor é na nossa vida, que o Senhor nos escolheu, Pai, que possamos não nos importarmos, Senhor, com aquilo que as pessoas estão falando, com aquilo que pessoas estão julgando, criticando sobre a nossa vida, porque o Senhor nos amou primeiro, é isso que importa. Não importa as críticas do ser humano, mas o que importa é que o Senhor nos amou, nos chamou, nos separou e conta conosco. Pai, eu te peço que o Senhor
cure, que o Senhor liberte, que o Senhor anime, que o Senhor restaure, que o Senhor abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços do inimigo, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Jesus, toma aqueles que estão te aceitando, Pai. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram, Senhor, e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, o Senhor faça esse milagre acontecer. Se for para o teu nome ser glorificado, que o Senhor é testemunho para essa pessoa contar. Continua conosco, meu Deus, eu te peço, eu te agradeço, obrigada, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor nos escolheu pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus disse para você: eu tenho salvação para você, para tua casa, para tua família. E não importa o que as pessoas pensam ou acham de você, o que importa é que Jesus lhe amou primeiro. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.